Posso dedicar meu amor, esse amor que não por mim. Bom dia. Manhã bonita de domingo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Salmos, capítulo 62. Salmos, capítulo 62. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado a cada um aqui presente. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos no nosso país de abrir Sua palavra, poder compartilhar, poder pensar com o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a Sua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, te amamos e te declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, que nossa confiança está em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Essa música especial que cantou Isaac, que provou, eu vou prosseguir, vou confiar. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por momentos e essas duas palavras, elas precisam ser o diferencial em nosso viver. Prosseguir e confiar. Confiar no Deus de toda glória, no Deus de Israel, no nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que pagou um alto preço das nossas vidas na cruz do Calvário e morreu a nossa morte, mas ressuscitou e está vivo. Amém? Salmo 62, versículo 11 e 12, está escrito: uma vez falou Deus. Uau! Que bom que Deus tem falado. Duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a Ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís
segundo as suas obras. Duas frases aqui interessantes para nossas vidas. Deus falou uma vez, duas vezes nós ouvimos isso. A primeira frase é que o poder pertence a Deus. E número 2, a ti, Senhor, pertence a graça. Olha, amados, toda a nossa suficiência vem de Deus. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Muitas vezes nós ficamos tão egocêntricos que achamos que a nossa capacidade é que nos faz nos manter no nosso dia a dia. Que a nossa inteligência, a nossa força é que nos faz conquistar as coisas. Mas como nós já ouvimos várias vezes aqui, escola dominical, no culto, João capítulo 15, versículo 5, a parte B, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse em João 15, versículo 5, a parte B do versículo: sem mim nada podeis fazer. Deus é poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é soberano nas suas escolhas. E Ele escolheu você e a mim para que possamos juntos caminharmos na graça que a Ele pertence, que é melhor do que as nossas próprias vidas. Em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo falou o seguinte, versículo 4 e 5: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Você pode ser um grande profissional em uma área, você pode ser um grande ganhar bastante fazendo o seu trabalho, mas você não pode esquecer que é Deus que te mantém. A sua suficiência vem de Deus. E nós que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, sabe, nós temos algo poderoso, algo que podemos compartilhar. Nós temos as boas novas de Jesus Cristo, que Jesus morreu a nossa morte. Jesus pagou um alto preço pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2,2. Ele foi humilhado, rejeitado, desprezado, coroado com uma coroa de espinho, pregado numa cruz por amor a nós. Mas Ele ressuscitou. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso referencial, a obra consumada. E isto é poderoso. Revela, manifesta o poder de Deus. O poder pertence a Deus. Mas às vezes nós estamos tão concentrados em nossas agendas que, ficamos sujeitos a pensar naturalmente que é nós que conquistamos as coisas, é nós que fazemos as coisas acontecer. Tudo que eu ganho, tudo que eu faço, depende da minha força. Às vezes as pessoas acham assim e caem da cama doente, tem um problema de saúde. Aí reconhece a sua fragilidade. É Deus que cuida, é Deus que nos mantém, é Deus que preserva a sua saúde, a minha saúde. Tudo vem de Deus, tudo é para o nosso Deus, toda glória, todo poder é de Deus. Nós recebemos, Jesus disse que você não pode dar nada sem antes receber primeiro de Deus. E essa é a graça que pertence a Deus. Nós não merecemos, mas nós recebemos pela fé.
E aí nós levantamos a cabeça. Em tudo damos graças. Em tudo nós reconhecemos que vem de Deus. E para Ele nós, seja toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, uma folha depois de onde você está, versículo 7, Paulo fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para a excelência do poder seja de Deus, seja de Deus, seja de Deus e não de nós. Irmãos, como isso é tão crucial para as nossas vidas nessa semana. Entender que tudo vem de Deus. É Deus que nos guia, é Deus que nos mantém. Não seja um crente incrédulo. Opa! Crente incrédulo? Às vezes tem alguns crentes que andam segundo a sua mente natural determina. Não, irmão, se você não fazer por onde, não vai acontecer. Irmãos, a mente natural vai te levar a um esforço físico e emocional que vai levar a um ponto de frustração, de cansaço físico e de decepções. Mas se fazemos o que está à frente a ser feito, primeiro colocando Deus à frente, pegando a direção do Espírito Santo e deixando Deus guiar no seu poder, na sua direção, mesmo que você faça muitas coisas, você estará tranquilo em uma posição diante de Deus e diante dos homens. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos dá saúde para progredirmos, para prosperarmos. E às vezes passamos por momentos que nós não estamos entendendo nada. Mas, como o Carlos Hamilton falou na escola dominical, nós temos a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E essa palavra precisa tornar uma experiência em nossas vidas. Uma experiência. Quando você vive, coloque a praticidade da palavra de Deus na sua vida, ela está gerando uma experiência. E a experiência, Romano fala, capítulo 5, gera um testemunho de vida. Nós temos algo poderoso para dar. Nós temos a verdade de Deus, a palavra. Não sejamos carnais, porque o salário do pecado é morte. Sabe, você não estou falando de salvação. Porque se você e eu somos nascidos de novo, nós somos salvos eternamente pela graça de Deus. Mas quando nós agimos na carne, nós pecamos e cria uma barreira entre nossa comunhão, entre nós e Deus. Mas não podemos tomar o lugar de Deus julgando as pessoas. Ah, fulano de tal está passando por isso, por causa disso e daquilo. Cuidado, você não sabe o que Deus está fazendo naquela vida nesse dia, nesses dias. Cuidado. Deus pode estar provando alguém ao extremo para trazer uma grande promoção na vida daquela pessoa. E depois vai ficar com vergonha, porque você julgou, tomou o lugar de Deus, porque o único que pode julgar nessas irmãs é Deus, que é o juiz. Não. Olha só o que Deus fez. O poder pertence a Deus. E a graça pertence a Ele. Uma vez falou o Senhor, duas vezes, ouvi isto. O poder pertence a Deus. E a graça também. Daniel 10,
O anjo encontrou Daniel numa situação muito delicada, sem força. As pernas dele estavam até tremendo, ele não conseguia nem ficar de pé ou em pé. Estava com fome, 21 dias orando e a resposta não vinha. Algumas pessoas devem falar: que lá Daniel não é o servo do Senhor. Olha a situação dele, lá chorando, lá sei como ele está humilhado. Olha só, ele está passando a situação lá na beira daquele rio. Mas sabe, julgando pelas vistas, sem saber o que Deus estava fazendo na vida de Daniel. 21 dias, Deus já tinha respondido, mas tinha uma guerra espiritual que impedia de a resposta chegar a Daniel. E Daniel perseverou. E o anjo falou: Daniel, ser forte, não temas. Ser forte, não temas. E o anjo tocou em Daniel e o revigorou. Ser forte, não temas. Quando Davi estava prestes a morrer, ele aconselhou Salomão. Ele deixou tudo pronto para Salomão construir a casa de Deus, do tabernáculo, o templo. E em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 10 e 20, Davi diz para Salomão: ser forte, não temas, seja corajoso. Mas antes, no capítulo, Davi falou: ser forte e seja homem. Depois falou: ser forte, ser corajoso e faz a obra. Ser forte, seja corajoso e faça a obra. A suficiência vem de Deus, porque o poder pertence a Ele. Nós recebemos de Deus, aí nós fazemos o que está para receber, porque nós fomos preparados boas obras para de antemão para que nós pudéssemos fazer. Efésios capítulo 2, versículo 10. Não julguemos uns aos outros, mas seja perseverante em colocar a brecha para que Deus te use para a glória dele. O poder pertence a Ele. Podemos superar os problemas, poderemos vencer qualquer circunstância, quando nós reconhecemos o poder de Deus e a sua graça em nossas vidas. Em Isaías capítulo 40, versículo 18, Isaías disse: com quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Em Salmos 34, olha lá comigo, Salmos 34. Salmos 34, versículo 15. Está escrito: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em Sofonias capítulo 17, capítulo 3, Sofonias capítulo 3, olha lá, Sofonias capítulo 3, Sofonias capítulo 3, versículo 17 e 20. Está escrito, versículo 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Como Ele está no meio de ti? Poderoso para salvar-te. Poderoso. O poder pertence a Deus, e Ele é poderoso para salvar-te, para te livrar, para te libertar, para te socorrer. Ele é poderoso. Ele pode sim resolver a situação a qual você está passando hoje. Mas às vezes Deus tem um processo, e o processo dele envolve usar a sua própria, cada membro da sua família, porque nós somos parte de um corpo.
Nós somos membros uns dos outros. Mas às vezes tem um que fala assim, não, Deus usa qualquer um, menos a mim. E Deus vai resolver com ele. Para que ele possa chegar ao ponto e falar, eis-me aqui, Senhor. Sofonias 3, 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Versículo 20, aqui falou sobre Israel, mais uma aplicação para nós também. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome em louvor entre todos os povos da terra. E essa é a última frase que eu gostaria. Quando eu mudar a sua sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Quando eu mudar a sua sorte diante dos vossos olhos, assim diz o Senhor. Amados, nós temos algo em nós que é poderoso. Nós temos a vida de Deus em nossas vidas. E toda a nossa suficiência vem dele. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Se você está de pé hoje, é porque Deus quis te manter de pé hoje. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Não rejeita o plano de Deus para a sua vida. Às vezes você pode olhar para você mesmo e falar assim, ó Deus, olha só como eu estou. Olha só a minha situação. Olha, parece que as coisas não vão do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas talvez no mundo eu ia ter algo, eu ia ter mais oportunidades, eu ia conhecer novas pessoas, eu ia ter isso aqui. Furada. Porque a única coisa que o diabo pode oferecer para o Filho de Deus é o mundo. E o mundo jaz do maligno. O mundo está sepultado e nos pecados, em prostituições e em tudo que não condiz com a palavra de Deus. Porque o príncipe deste mundo é o diabo. Dois caminhos. Um estreito, que é a graça de Deus que pertence a ele. E nesse caminho, às vezes não vamos entender todas essas coisas, mas vamos prosseguir. Vou prosseguir e confiar. Mas o caminho largo é o caminho da perdição. E sabe, o diabo vai colocar uma pessoa do seu lado para te ligar, para te telefonar e falar assim, vamos dar uma saidinha nessa noite? Vamos fazer isso? Vamos procurar resolver seu problema lá fora? Vamos dar uma segura e resolver a situação, sabe, de uma maneira mais eficaz, natural. Porque o diabo quer te enrolar. Ele quer passar lábia. Ele quer fazer você naufragar da fé. Ele fala, não tem problema contar uma mentirinha, não. Tem. Mentira é do diabo, que é o pai da mentira. João 8,44. Estamos na graça e debaixo da graça. Podemos então, Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque estão debaixo da graça e não da lei? Podemos pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. Onde está teu coração? Onde estão seus olhos? Ali também estará teu coração. Hein? E o seu tesouro. E o seu tesouro. Irmãos, Deus é poderoso. A Ele pertence a graça. Vamos confiar. Vamos perseverar, vamos continuar andando, vamos continuar crendo, mesmo contra a esperança, vamos continuar crendo, vamos continuar andando, vamos continuar de cabeça erguida, vamos continuar ministrando, vamos continuar proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar, do qual nós não nos envergonhamos. Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus. É poder de Deus para salvar. Não seja uma vítima
da incredulidade. Creia, confie, continue perseverando. Deus pode te surpreender a qualquer momento. E aquilo que você acha que talvez não ia acontecer, ou talvez só ia acontecer a longo tempo, de repente está a porta aberta diante dos teus olhos. E você fala, uau! Porque tudo é de Deus e para Deus. Muito na praça, fazendo evangelismo, nós encontramos muitas pessoas que são nascidas de novo, mas por alguma maneira estão fora da vontade de Deus, porque amaram mais os prazeres do mundo do que as coisas de Deus. E você conversa com essas pessoas, elas estão sem rumo, sem esperança, justificando o tempo todo. E você fala da palavra de Deus, você fala do amor de Deus, e elas são quebrantadas. Hoje é um grande dia que Deus fez. Que Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Se nós submetemos a palavra de Deus, pensando com Deus, pensando tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E sim, perseverando e confiar no Senhor. Tudo que passamos, mesmo que muitas pessoas levantadas pelo inimigo venham nos acusar, venha tentar desviar seu foco, se você está com a cabeça erguida para o alto, você verá a grande vitória que Deus trará. Pode até demorar, mas virá. Porque quem fez a promessa é fiel. E não muda. E não muda. Vamos em frente, amados. Vamos ver a bondade de Deus em nossas vidas nesses dias. Vamos ministrar uns aos outros. Ter a oportunidade de ligar para os irmãos, ligar para um irmão, para o irmão, ó irmãos, sabe, só liguei para dizer que eu te amo. Que Deus tem um plano, que Deus está trabalhando. E assim, amados, nós vamos edificar uns aos outros. Aqueles que não estão aqui hoje, não espera o pastor ligar para eles. Você pode ligar ao sentir sua falta aqui no domingo. Seja iniciador, juntamente com Deus, daquilo que Deus te propôs para a nossa igreja. Porque Salmos 62, eu gostei muito desses dois versículos. Salmos 62. Alguém falou que na Bíblia tem 366 vezes escrito não temas. Foi aquele pastor que nos visitou recente. O homem. 366 não temas na Bíblia. Um para cada dia do ano, ainda sobra um não temas. O ano bissexto? Não temas para cada dia do ano. Ainda vai sobrar um não temas. Esse é o salmo. 366 vezes escrito na Bíblia, não temas. É um step. Um step, exatamente. Salmo 62, versículo 11 e 12. Uma vez falou Deus, aleluia, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus,
E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. As nossas obras foram preparadas de antemão por Deus. Eu gostei da ilustração do Carlos Rousseau dessa manhã. Do esgoto? Não. Essa é muito coisa. Da árvore. Que ela estava a cabeça quente, queria descansar debaixo de uma árvore bem fresca. E sabe, Deus podia fazer. Eu li essa num livro há muitas décadas atrás. Deus podia fazer como ele fez com Jonas. Um dia levantar uma árvore, no outro dia. Para Deus, nada é impossível. Deus é poderoso. Amém? Mas às vezes Deus, como Deus sabe muito além, Deus sabe o futuro, Ele fez, como diz, um passarinho, deixar ali uma sementinha, né, que trouxe de outro lugar. A sementinha germinou, ela nasceu aquela árvore, cresceu, né, porque Deus sabia que um dia Ela ia precisar deitar ao redor, abaixo daquela árvore para descansar. Então, ela vai passando e de repente encontra uma árvore formosa, com aquela sombra maravilhosa. Oh, glória a Deus, era tudo que ela precisava. E ela chega, descansa na sombra daquela árvore. Aí ela descansa, ela lembra daquele versículo de Salmos, diz a sombra das asas de Deus, do onipotente Deus. Deus preparou de antemão aquela sombra para aquele dia específico, para aquela hora específica. Deus está no controle de todas as coisas. O incrédulo falaria, ai que sorte. O incrédulo é para outra sorte. Mas para nós, tudo coopera para o nosso bem. Amém? Vamos confiar, vamos prosseguir, vamos andar, não desanime, não deixe a peteca cair. Vamos em frente sempre. E quando você vai em frente sempre, atrás e em frente. Porque seu testemunho, sua situação, porque você confia em gerar uma experiência. E a experiência é um testemunho. E as pessoas vão falar, uau, eu quero esse Deus. O Deus que a Val está caminhando, que o Juarez está caminhando, que o Jó está andando. Eu quero esse Deus. Aí você vai à frente sempre e atrás vai vir muitos crentes por causa do seu testemunho. É o exemplo. É o exemplo. Amém? Então vamos em frente? Vamos em frente? Vamos aproveitar as oportunidades que Deus vai nos dar essa semana? Com toda intensidade, com todo o empenho no Senhor, porque a nossa suficiência vem dele, porque o poder pertence a Ele e também a graça pertence a Deus. E Ele disponibiliza para você e para mim hoje, essa semana, para que possamos fazer a diferença em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer custo. Amém? Curvamos nossa cabeça e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença, Senhor. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e glória. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão clamando nesse dia, por um livramento, Pai, seja financeiro, seja, ó Pai, uma situação que, ó Pai, eles precisam de uma resposta. Que essa semana, Senhor, seja a semana da resposta. Aqueles que estão clamando, ó Pai, com a cura física ou emocional, que o Senhor traz, ó Pai, a cura nessa semana. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Ó Pai, aqueles que estão entristecidos por causa das adversidades, que o Senhor possa trazer um ânimo novo. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos continuar pensando contigo por meio da sua palavra, e que a sua palavra possa gerar uma experiência, um testemunho de vida do nosso Deus em nós. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Protege-nos da volta para casa, nos dê uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém?